Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria continuar a nossa reflexão no papel das Escrituras na vida do cristão. Bom, nós temos visto que as Escrituras podem sim ser utilizadas para os fins mais perversos, muitas vezes. Até o diabo usou a Bíblia e se usou contra Deus, contra o próprio Jesus, com certeza continua utilizando contra aqueles que querem servir a Deus, mas acabam caindo no engano, com passagens e textos das Escrituras distorcidas. Hoje eu queria mostrar para vocês algo que nos ilustra bem claramente como a gente lida com as Escrituras, porque é um livro relativamente extenso, cerca de 1000 páginas, em que 700 páginas, aí, as primeiras 700 são o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e as últimas são da Nova Aliança. E muitas vezes as pessoas não sabem utilizar muito bem essa questão de haver uma Antiga Aliança e haver uma Nova Aliança. E com isso muitas pessoas se perdem, porque, como eu expliquei nos vídeos anteriores, as Escrituras nos mostram uma revelação progressiva. Então, se você pega um texto muito antigo, você vai ter uma revelação muitas vezes limitada, incompleta, relativizada por avanços posteriores do Novo Testamento. Eu vou ler um texto que diz explicitamente isso, para não acharem que é uma opinião minha particular. Não, é o que a própria Bíblia fala sobre ela mesma. Então as pessoas falam, não, mas uma passagem aqui do Êxodo tem o mesmo peso de uma passagem aqui no Evangelho de João. Não, meu querido, me desculpe. Ah, mas é tudo palavra de Deus, sim. Mas uma foi uma palavra de Deus para um tempo, como eu mostrei. Muitas foram dadas de acordo com a capacidade que as pessoas tinham de captar, de entender. Por isso que Jesus diz, determinada instrução foi por causa da dureza de coração da época. E à medida que o ser humano foi tendo um pouco mais de capacidade de compreender a riqueza, a grandeza, a sublimidade de Deus, Deus foi se revelando de uma maneira mais clara, mais explícita, mais iluminada. Até nós vemos em Jesus a revelação completa. Isso está escrito, queridos. Então a própria Bíblia afirma isso sobre ela. A própria Bíblia é como um texto, como um livro de uma dada área do conhecimento humano, que as primeiras páginas são introdutórias, muitas vezes utiliza exemplos limitados, e aí já mais para o fim do livro, houve um crescimento muito grande do conhecimento, aí sim podem se entrar na profundidade, no detalhe, numa compreensão mais adequada. É o que nos diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 5, que nos diz, a partir do verso 6. Ele nos capacitou, ele, Deus, para sermos ministros de uma nova aliança. Então, já está falando, olha, para sermos ministros das 300 últimas páginas da Bíblia. Ele está falando, Deus nos capacitou para ser ministros do Novo Testamento. Do Novo Testamento, não é? A nova aliança? Ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque, como a gente lê nas Escrituras, o Antigo Testamento era muito baseado na letra, na lei, na rigidez de ordenanças e algo imposto, uma obrigatoriedade, uma rigidez. Mas ele diz, não é mais da letra, agora é do Espírito, agora é uma transformação interna, é uma transformação do coração, é uma transformação do ser, não algo de fora para dentro, mas algo de dentro para fora, porque agora isso, nesse dado momento da humanidade, isso é possível. Ele diz, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se uma lei imposta ao ser humano, o ser humano não suporta isso se não houver uma transformação interna. Realmente a gente precisa ser convencido, precisa ser transformado por dentro, senão vira um adestramento, vira um leão domesticado, né, por uma lei de fora. Isso mata a alma do ser. Não. A proposta de Deus não é domesticar leões, é transformar em ovelhas. Por isso que o Espírito vivifica o nosso ser e nos transforma. Então veja que ele está comparando o ministério da nova aliança, baseada no Espírito e não na letra, com o ministério da antiga aliança, que é baseado na letra e não no Espírito. Já veio aí uma diferença radical.
Veja que não há um detalhe, não são pormenores, não. É uma diferença de essência. Mas quero chegar nos textos mais à frente, que aí vão deixar mais claros ainda o que eu tenho explicado. O ministério que trouxe a morte, de novo ele comparando a antiga aliança com a nova aliança. Então a antiga aliança é um ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedra. A gente sabe desse episódio tão emblemático de Moisés recebendo as tábuas da lei, então as leis escritas em pedras, mas era um ministério de morte. Mas esse ministério veio com tal glória. Então veja, era um ministério divino, tinha a glória de Deus nisso, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele faz a comparação. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se o ministério da morte tinha essa glória, quanto mais o do Espírito, que é o que ele vai dizer agora. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que a antiga aliança era muito de condenação. Está aqui a lei, se vocês não obedecem, estão condenados. Então, é um ministério baseado em condenação. Por isso que o apóstolo Paulo usa, inclusive, essa expressão, ministério que trouxe a morte. Mostrou ao ser humano o seu pecado e o seu destino de total desespero. Então, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Vocês estão vendo o nível de diferença? E as pessoas leem o Antigo Testamento e o Novo Testamento como se fosse meio que a mesma coisa. Não tem diferenças abismais, diferenças de magnitude, diferenças na essência. Um trouxe a morte, um trouxe a condenação, um era escrito em pedras, baseado em letras, e o outro é baseado no Espírito, escrito no coração, que traz não condenação, mas a justificação, e é baseado no Espírito. Então mudou tudo, mudou completamente tudo. E ele continua, pois o que outrora foi glorioso, então ele diz, olha, o Antigo Testamento, ele foi glorioso, trouxe avanços para o coração rebelde, mau, perverso do ser humano, trouxe avanços gigantescos. São avanços incomparáveis em relação à selvageria, à barbárie do ser humano antes da antiga aliança. Então, do nada para a antiga aliança foi um salto de qualidade gigantesco. Foi um salto de qualidade assim espetacular, divino. Por isso que ele é glorioso. Pois só que olha só, o que outrora foi do passado. Ele fala outrora, lá atrás, foi. Então tudo do passado. Outrora foi glorioso. Agora, olha só que não sou eu que estou dizendo. Que a Bíblia está dizendo. Estou aqui lendo a Bíblia. Bíblia Sagrada. O que a Bíblia está dizendo a respeito de 70% dela? Certo? Antiga Aliança, Antigo Testamento. O que a Bíblia está falando a respeito dela própria? Ela está dizendo a respeito dela. Prestem atenção nisso. A Bíblia está falando, ou você vai contradizer a Bíblia achando que vai defendê-la. Não, eu vou defender o Antigo Testamento, mas se você faz isso, você está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia explica e diz o papel de cada coisa. E a própria Bíblia está dizendo. Olha o que ela diz a respeito de 70% dela, do Antigo Testamento. O que outrora foi glorioso, foi, mostrando um passado, algo que não é mais. Só que para deixar ainda mais claro, ele diz explicitamente, de forma clara, de forma direta, sem necessidade de interpretação. Afirmação direta. O que outrora foi glorioso, estou lendo o verso de número 10 de 2 Coríntios capítulo 3. Olha como isso é forte e como quase nenhum cristão entende isso. 2 Coríntios capítulo 3, verso 10. O que outrora foi glorioso, o que a Bíblia diz, não é o pastor Romo. Agora não tem glória. Não tem glória. Está falando que o Antigo Testamento, que antes foi glorioso, agora não tem glória. Estou lendo agora. A partir da nova aliança, aquilo lá de trás não tem glória.
Não tem glória como? Calma. Quer dizer que a gente não tem nada para aprender lá? É óbvio que não. A gente sabe quando lê as Escrituras, há textos espetaculares, maravilhosos, divinos, coisas de uma beleza magistral. Mas como assim não tem glória? Calma que o texto continua. Agora não tem glória, certo? Se você quiser pegar sua Bíblia e ler comigo, recomendo. Agora, 2 Coríntios 3, verso 10. Agora não tem glória. Como assim, pastor? Não tem glória? Calma, o texto agora vai explicar. Não tem glória em comparação com a glória insuperável. Ah, então ele está fazendo uma comparação. Isso. Então vamos lá. Da barbárie que estava aqui, antes da antiga aliança, da barbárie, da selvageria, veio algo maravilhoso e glorioso. A antiga aliança. Certo? Que aqui é uma glória infinitamente superior à selvageria, à barbárie, à vida sem Deus. Infinitamente superior. Só que da selvageria para o Antigo Testamento teve um salto de qualidade, de crescimento espiritual imenso. Só que daqui, da antiga aliança para a nova aliança, de novo, teve um salto de qualidade imenso. Então isso aqui, a antiga aliança, que foi gloriosa, não tem mais glória se comparada à glória da nova aliança, uma glória insuperável. Foram saltos de qualidade. Uma pessoa que é formada numa dada área do conhecimento humano, se formou numa faculdade, tem um conhecimento, uma glória, comparado a uma criança que fez alfabetização, ou não, tem a glória. Só que a glória desse formado ali, numa faculdade, não tem glória. Se você for comparar a um especialista, um PhD, um pós-doutor, um dos tops do planeta naquela área de pesquisa. Não tem como comparar a glória entre um formando, acabou de se formar, com alguém que tem 20 anos de experiência e é pós-doutor, formado em Cambridge, em Oxford, e um cientista de ponta. A glória, veja a diferença de glória. Um formado, terminou de se formar, tem uma glória superior, muito superior a alguém que acabou de ser alfabetizado. Mas a glória dele não tem comparação a um cientista de ponta naquela área com 30 anos de experiência. Não tem glória se comparável à glória insuperável, à glória incomparável de um cientista de ponta naquela área. Então veja, a Bíblia está mostrando que há gradação nela, gradação de glória entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança outrora foi gloriosa, mas não tem mais glória se comparada à glória insuperável da nova aliança. Você vai aprender coisas belíssimas e maravilhosas na antiga aliança. Só não trate com o mesmo peso, ou a mesma profundidade, ou o mesmo grau de conhecimento espiritual em relação à nova, porque a própria Bíblia está dizendo que a nova aliança tem um grau de elevação, de sublimidade, de profundidade espiritual, de proximidade com Deus, de conhecimento de Deus muito, mas muito superior, ao ponto, queridos, de dizer, ao ponto, olha, não é que é um pouco superior, não, pastor, é a nova aliança, realmente é um pouco superior, ou até muito superior. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que a antiga aliança, o salto de qualidade é tamanho que a antiga aliança nem tem glória se for comparada à glória insuperável da nova aliança. Isso é algo importantíssimo, queridos, porque eu vejo os cristãos muitas vezes lendo, estudando e vendo pregações muito mais na antiga aliança. Isso mostra um conhecimento. Que estão buscando um conhecimento inferior se comparado à nova aliança. E o texto continua. E se o que estava desvanecendo a antiga aliança se manifestou com glória, teve glória, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Porque a antiga aliança passou. Ela estava desvanecendo, foi feita para um povo, só para os judeus. A aliança mosaica foi feita só para os judeus. Você que é gentio nem tem nada a ver com ela. Aprende com ela muita coisa, só que naquela aliança nem foi feita para você, foi feita para os judeus naquele período. E veio a nova, que substitui a antiga, como a própria antiga diz, livro de Jeremias, livro de Ezequiel, diz que eu farei uma nova aliança, uma nova, superior, porque a antiga foi quebrada. Então ele traz uma nova, aquela antiga estava desvanecendo,
era limitada, tinha uma glória limitada, e agora é trazida então uma nova aliança com uma glória insuperável, insuperável, queridos, e uma glória que permanece. Outra é uma glória limitada e que desvanecia, ou seja, ia se apagando, e essa é uma glória insuperável e que permanece. Como é que a gente compara uma coisa com a outra? Não dá nem para comparar. É o que diz, em outra versão diz que é uma glória incomparável. Mas os cristãos estão lá, ouvindo pregações e pregações e pregações, e lendo o Antigo Testamento. E às vezes não se aprofunda no Novo Testamento, na Nova Aliança, que nos revela Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus de forma explícita. Como diz, ele é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da sua glória. Então, queridos, vamos entender isso. A Bíblia é uma gradação. Não porque Deus foi avançando o seu... Não, é porque a humanidade foi tendo condições de aprender. Como no ensino, num colégio. Você não ensina multiplicação para uma criança. Você ensina primeiro os números, depois a soma, a subtração, depois a multiplicação. E depois vai para a física. E depois para a física mais avançada, depois para a física quântica. É uma gradação. À medida que o ser humano vai captando um conhecimento, ele tem condições de captar o próximo conhecimento, que é mais profundo e mais avançado. Foi isso que Deus fez na história da espiritualidade da humanidade. É óbvio. Deus ia revelar, tá aqui, ó, tudo que vocês precisam saber. Ninguém ia conseguir captar nada. Deus foi revelando aos poucos, e a glória foi aumentando, aumentando até chegar à glória insuperável. Essa que nós precisamos buscar. Essa que é infinita, essa que nunca acaba, essa que permanece, como o texto nos diz. Entendam isso, queridos. Então, quando você vê uma coisa da antiga aliança, tem essa instrução aqui do livro tal da antiga aliança. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai para a nova, para ver o que a nova aliança fala sobre aquilo. Porque pode confirmar realmente aquilo lá já estava numa condição, num nível avançado, ou então pode trazer algo mais amplo, mais profundo, ou mesmo falar, olha, aquilo ali ficou, agora a gente tem algo melhor. Entendam isso, queridos, para que a gente avance, para que a gente não fique no beabá da história espiritual, mas avance para coisas mais elevadas e mais profundas, como a gente vê em Jesus Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.